Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Alisson, né, professor de História, e nesse momento nós sabemos que ainda não é possível, né, o retorno presencial. Por isso, eu estou iniciando, né, esse é o primeiro vídeo especificamente para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Então espero que vocês, né, acompanhem essa série de vídeos, não só para auxiliá-los no desenvolvimento das atividades do PET e das atividades complementares, mas também para uma real compreensão do processo histórico, não só para ficar ali na matéria, né, mas para entender a realidade do Brasil dos dias de hoje, né, do Brasil contemporâneo. Então, para ter essa compreensão, nós precisamos analisar o passado, né? Precisamos observar o processo histórico que nos levou a chegar aonde chegamos. Esse vídeo eu irei postar no YouTube, né? Então ele estará lá. E assim que as turmas do Google Classroom, o Google o Sala de Aula, estiverem já totalmente formadas, né? Eu também irei disponibilizar esse material lá no Google Sala de Aula. Lembrando que é uma ferramenta que será utilizada durante esse ano de 2021, né? Que está dentro do aplicativo Conexão Escola 2.0. Então é uma ferramenta que será essencial nesse processo de 2021. Eu gostaria de fazer uma revisão de alguns conteúdos importantes vistos em 2020, e entre eles a chamada Primeira República, ou República Velha, né? República Velha foi dado esse nome aí pelo Getúlio Vargas, né? Quando ele tomou o poder. Mas é importante, tá, para entender a política, a economia, a sociedade brasileira do século XXI, esse momento em que o Brasil, passados aí quase 100 anos, né, de monarquia, se torna um país republicano. Que república é essa que surge? Quem são os donos do poder? Né? Qual é a estrutura social do Brasil? Há uma mudança? O que permanece? É isso que nós vamos tentar ver nesses próximos minutos. Na verdade, o 15 de novembro de 1889, né, conhecida como a Proclamação da República, foi um golpe militar. Foram os militares que derrubaram o gabinete ministerial do Dom Pedro II e o tiraram do poder. Né? Militares ali que se associaram, né, ao Marechal Deodoro da Fonseca, que será o primeiro presidente do Brasil republicano, mas foi um golpe articulado tanto por militares quanto por civis. Né? Desde dos últimos anos aí da década de 1870, né, que vários grupos de apoio à monarquia foram retirando esse apoio. Né? Então, os próprios militares, parte aí da igreja, né, começou a entrar em conflito, proprietários rurais, principalmente depois da abolição da escravidão, em 1888, né? Muitos grupos da classe média, de profissionais liberais urbanos, né, então as pessoas que viviam na cidade, criaram partidos políticos, né, começaram a fazer uma propaganda, né, a própria imprensa fez uma crítica, né, então foi a sociedade como um todo que colocou a pecha de que a monarquia já era algo velho, carcomido, e que a república era algo novo, moderno, né, que olhava para frente. Mas foi um golpe militar. Né? E, num primeiro momento, os novos donos do poder serão presidentes militares.
Então, aí proclamada a República, né, os militares e as oligarquias agrárias, principalmente, né, as cafeicultoras lá de São Paulo, vão disputar o poder, né? E nas cidades também as classes médias vão querer esse poder. A Igreja Católica, claro, né, ela apoiava a monarquia, mesmo que alguns setores ali fossem contrários, por alguns conflitos, né, internos, mas ela é retirada. Então, assim, a, a Igreja e a monarquia que andavam de mãos dadas é separado. Né? No campo, continuam mandando, né, os coronéis, os mandões locais, e o povo. Né? O povo continuou bestializado, né? Como foi até utilizado pelo Aristides Lobo, um homem da época. Né? Ele falou que a população assistiu aquilo ali tudo bestializada, sem saber o que estava acontecendo e sem saber o que fazer. Interessante que a primeira bandeira pensada, né, para o Brasil republicano lembra muito a bandeira, obviamente, dos Estados Unidos, né? Então a República estadunidense ela foi uma influência muito grande para o Brasil, né, nos primeiros anos. Mas acabou que essa ideia de bandeira aí ela foi retirada para a bandeira que nós temos hoje. Então, se você observar a bandeira, por exemplo, do Brasil Império, né, você tem as mesmas cores aqui de fundo, o verde, o amarelo, né? Que na verdade não tem nada desse de ouro. Ah, o amarelo é o ouro e o verde são as matas. Não. O verde e o amarelo simbolizam a casa de Bragança e dos Habsburgo, as famílias do Dom Pedro I e da Imperatriz Maria Leopoldina, né, que se casaram em 1817 e foram os imperadores do Brasil, né, os pais de Dom Pedro II. E justamente aqui é o brasão do Império, né, a coroa e um raminho de café e um raminho de tabaco, né, que eram dois produtos valiosíssimos e de exportação brasileiro. Quando mudou, né, o regime, mudou muita coisa, mas muita coisa ficou parecida, né, ou permaneceu. Então temos aí a bandeira, né, definitiva da República Brasileira, né, o mesmo fundo verde e amarelo, só que o brasão imperial é substituído aí pelas estrelas, cada uma delas, na verdade, compondo aí um dos estados, e uma frase que nos permite entender quem tomou o poder de fato, pelo menos nos primeiros anos, foram os militares. Os militares do Brasil, eles eram muito influenciados por uma doutrina chamada de positivismo, né, desenvolvida lá pelo Augusto Conte. E uma das máximas, né, do positivismo era ordem, progresso e amor. Né? Eles tiraram o amor e deixaram a ordem e o progresso. Né? Então eles eram defensores aí de governo mais autoritário e a partir desse poder autoritário eles poderiam progredir, né, até atingir o estágio final, mais tranquilo, que seria o amor. Mas eles tiraram o amor, ficou só ordem e progresso. Economicamente falando, né, o principal produto de exportação continuou a ser o café. Né? O café era o grande produto de exportação durante o Império e continuou sendo durante a República. No final do século XIX, era responsável por quase 90% dos produtos de exportação brasileiro. Então, aí nas primeiras décadas estabeleceu aí entre 65% a 70%, né? Mas também o Brasil ele era responsável pela exportação de cacau, continuou ainda de açúcar, né? De borracha, principalmente até 1910, né? Era o grande produtor mundial de borracha no momento em que os automóveis estavam sendo fabricados em larga escala, então era importante da borracha na fabricação do pneu. Mas depois aí, através de biopirataria, os ingleses começaram a plantar as seringueiras na Ásia, né, na Malásia, e
surrupiaram, né, esse monopólio. Mas o café, né, ele é então o grande produto de exportação brasileira, né? E que regiões produziam café do Brasil? Principalmente a região de São Paulo. Você tem São Paulo, você tem Minas Gerais, um pouco menos do Rio de Janeiro, já estava em decadência, mas principalmente os cafeicultores de São Paulo. Né? São Paulo ele tem uma força muito grande no Brasil de hoje, muito em decorrência de que, né, no passado, economicamente se tornou, né, a menina dos olhos da economia, o café. Mas não esquecer, né, então aí o açúcar, né, também a borracha, né, o látex, né, o algodão, tá? Nós tivemos durante a Primeira República, a República Velha, né, uma industrialização ainda bem tímida, né? A indústria, ou as primeiras indústrias do Brasil, elas surgem no século XIX, né? Mas a tentativa, né, com o Barão de Mauá, por exemplo, né, não dá um resultado muito certeiro. Mas no final do século XIX, no começo do século XX, né, há sim uma industrialização, principalmente, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas muito por conta de investimentos estrangeiros, de capitais estrangeiros, né, que eram inclusive donos de setores importantes aí, tanto de fornecimento de energia, de transportes públicos, né, de gás, telefone, né, principalmente de empresas inglesas, mas também da Alemanha. Mas temos, obviamente, indústria nacional, né? Custeada, né, pelos cafeicultores. Então, era um grupo econômico mais forte do Brasil que tinha condições de direcionar parte do lucro para a indústria. Né? Essa imagem, essa foto é interessante, ó, porque ela é uma panorâmica aqui da fábrica, né? Bangu de Tecidos, e o Bangu acabou dando origem, né, ao futebol, né, ao clube de futebol, né? Muitos ainda acreditam que o Charles Miller é responsável pelo surgimento do futebol aqui no Brasil. Não é bem isso. Na verdade, há um registro de que jesuítas, né, padres jesuítas já praticavam nos pátios dos colégios jesuítas futebol. Mas aí muitas fábricas, né, que eram pertencentes aí a ingleses, né, acabaram que popularizaram ou deram início à popularização do futebol nas cidades do Brasil. É claro que ainda era bem tímido, né? Ainda no futebol amador, né? Muita gente da elite praticava, né? Tal. Aí só mais para a década de 10, 20, 30 que se torna realmente um grande esporte e faz parte, né? Inclusive da cultura e da identidade nacional. Em 1891 nós temos aí a promulgação da primeira Constituição republicana, né, que é a Constituição de 1891. Ela estabelece que o Brasil será uma república federativa presidencialista, né? Então, o chefe, né, de governo será um presidente eleito, né, uma federação. Então, as antigas províncias elas viram estados, eles não são estados independentes, mas todos eles formam um único país. A existência de três poderes, né? No Império eram quatro poderes. Você tinha o executivo, o judiciário, o legislativo e um poder superior a esses três, que era o poder moderador, exercido pelo imperador Dom Pedro I e depois pelo filho, Dom Pedro II. Mas o poder moderador ele deixa de existir. Então são três poderes. Né? O voto ele é aberto e direto a maiores de 21 anos. Então o voto não era secreto. Então aí as fraudes eleitorais, né? E a coerção ali no voto, vai votar naquele ali, né? Abertamente, né? Então você tinha que ter mais de 20 anos, né? Mendigo não votava, analfabeto não votava. Então no final do século XIX, começo do século XX, onde a maior parte
dos brasileiros eram analfabetos, né, em torno de 70% a 80% era analfabeto, então a maioria não votava. Né? É, não se proibia o voto feminino, mas também socialmente não era aceito, então mulher não votava. Então você não tem voto de analfabeto, você não tem voto de mulheres, então é uma parcela mínima da população que votava, tal qual na época do Império, né? Mas não era muito diferente no restante do mundo, não, tá? Inclusive de países aí considerados avançados, né? De 1889 até 1894, nós tivemos dois presidentes militares. O primeiro deles foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que, olha só, o primeiro presidente, ele tentou fechar o Congresso, né? Tentou dar um golpe, então virar um ditador, um presidente que tinha sido eleito indiretamente, mas o golpe que ele deu saiu pela culatra, né? Então ele renunciou e quem assume é o vice-presidente, que foi o Marechal Floriano Peixoto. Na verdade, como não tinha ainda metade, né, do tempo de governo do Deodoro da Fonseca, então deveriam acontecer novas eleições, e não aconteceu isso. Né? O, o Floriano Peixoto foi até 1894. E em 1894 acontece a eleição do Prudente de Moraes, é o primeiro presidente civil. O Brasil, nessa época, né, depois aí da República das Espadas, né, como é conhecido aí a República com os militares, ela vai ter diversos nomes. A República do Café com Leite, né, a República dos Coronéis. Por que café com leite? Durante boa parte dos anos entre 1894 e 1930, principalmente São Paulo, por ser o estado mais rico da federação, que possuía a oligarquia, né? Oligarquia é um grupo que governa para poucos, né? E então a oligarquia de São Paulo era a mais rica, a mais forte, e Minas Gerais, por ser o estado mais populoso, contava com o maior número de deputados no Congresso. Então, politicamente, Minas Gerais era muito forte. E essas duas oligarquias, elas se uniram para fazer o revezamento na presidência. É óbvio, tá, que isso não era um acordo escrito. É óbvio que outras oligarquias participavam também aí desses conchavos, né? Principalmente Rio Grande do Sul, mas também Bahia, Pernambuco, né? Estados que historicamente eram estados importantes, né? Mas durante a República Velha, ou a Primeira República, Minas e São Paulo davam as cartas, e os outros estados menores, né? Quando eu falo menores aí economicamente e politicamente, tentavam também participar desse jogo. Então havia uma espécie de revezamento. Mesmo que o presidente que ocupasse a cadeira, né, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, ele tivesse nascido naquele estado, mas ele representava politicamente e economicamente, né, aquele determinado estado. Né, e representava principalmente a economia cafeicultora. Né. Então eles governavam muito para a elite. Né. Políticas sociais quase que inexistentes, ou literalmente inexistentes. Nesse contexto, né, você tem aí a figura do coronel e o voto de cabresto. O termo coronel ele vai surgir ainda na época da... Nem o Império, né, na verdade é entre o primeiro reinado e o segundo reinado, o período regencial, em 1831, é um grupo paramilitar, que seria de confiança das elites, porque a elite iria votar entre eles para aquele grupo dentro de cada cidade que pudesse ter armas para a proteção da cidade em caso de alguma revolta popular. Passado as décadas, né,
a Guarda Nacional ela deixa de existir, mas o líder local da Guarda Nacional, que recebeu o título de coronel, ele ainda continua, né, e seus filhos e netos, recebendo aquela patente, aquela alcunha de coronel. Né? E esses coronéis, eles eram os mandões locais. Um detalhe aqui, né? O primeiro prefeito de Pirapora, que, né, coincidentemente, dá nome à nossa escola, o Coronel Ramos, né? José Joaquim Fernandes Ramos, o Coronel Ramos, ele veio para cá no início do século XX, na verdade, para a construção ou manutenção da Companhia Cedro, né, que fazia o transporte dos tecidos via São Francisco. Então, os gaiolas, né, pegavam os tecidos, levavam para a cidade do Nordeste e voltavam com outros produtos, ou revendiam. Né? Inclusive, esse galpão ele fica ali onde hoje você tem a Praça, a Praça Coronel Ramos ali, que é a praça onde fica a Igreja Matriz, e ao lado você tem ali o Barreto Móveis, né? Ali era o galpão da Cedro, né? E os vapores eles atracavam ali. Não tinha o cais, né? E o Coronel Ramos não é à toa, né? Que era o mandão, o mandatário local. Não é à toa que ele é um grande responsável pela emancipação de Pirapora e ele foi o primeiro prefeito de Pirapora, né? E depois o segundo prefeito, né? Tentou se perpetuar aí no poder local. Né? E não só aqui em Pirapora, mas em cada região tinha o seu coronel. E detalhe, como o voto ele não era secreto, então as pessoas sabiam, né, em quem você estava votando, eles eram responsáveis, então, essencialmente para a manutenção do poder, porque ele forçava, né, as pessoas que viviam ali sob os seus cuidados, né, na sua região, ó, você vai ter que votar no candidato X para ser presidente. Se o cara recusasse, tinha como saber. Então ele poderia perder a casa, poderia perder o emprego, poderia perder a vida. Então, o nome que vinha lá de cima chegava no coronel e ele falava: vai votar nesse camarada aqui. Né? Então era muito fácil de eleger os presidentes aí dos estados, que são os atuais governadores, e os presidentes também da República. E, obviamente, né, os coronéis eles eram premiados. Né? Então você tinha toda uma política aí de favorecimento, né, para os coronéis dentro das suas respectivas regiões, e também o poder deles era mantido porque havia esse acordo com o poder estadual e com o poder federal. Nós teremos durante a Primeira República uma série de revoltas, né, de movimentos populares, tanto urbanos quanto rurais, que à época não foram muito bem compreendidos. Né? A propaganda oficial, e muitas pessoas acreditavam que eram simplesmente grupos bárbaros, ignorantes, né, que não faziam ideia do que, né, não tinham ideia do que estavam fazendo, como por exemplo, né, a revolta de Canudos, acontecida em 1896, 1897, né, que é chamada aí uma revolta messiânica, né, foi liderada pelo Antônio Conselheiro, na Bahia, né, e o Conselheiro, na verdade, conseguiu agregar ali milhares de despossuídos, né, de pessoas que eram miseráveis, e constrói ao redor deles, né, no arraial ali que vira a vila, né, de Belo Monte, que vão chamar depois de Canudos, né, uma estrutura que vivia sob a lei deles, né, a lei do conselheiro, né, e a lei daquelas pessoas ali. Então, você tinha acesso à terra, você tinha acesso à moradia, você tinha acesso à alimentação, né? E é óbvio que essa situação aí, ela não vai soar bem aos olhos dos coronéis, né, e dos políticos locais. Então, várias tropas, né, são enviadas, tropas locais, e no final o exército, para combater Canudos. Até que em
em outubro de 1897, né, Canudos ela é completamente destruída. Temos né, também o Contestado, que é na região de fronteira, né, entre o Paraná e Santa Catarina. Temos, né, revoltas urbanas, como por exemplo a revolta da vacina, que não é simplesmente uma revolta porque as pessoas que moravam no Rio de Janeiro em 1904 eram contrárias à vacinação. Não era simplesmente isso. O presidente do Brasil, entre 1902 e 1906, era o Rodrigues Alves, perdão. E Rodrigues Alves ele promoveu uma série de transformações urbanas na capital, e o prefeito também do Rio de Janeiro, o Pereira Passos, né? Então a região central do Rio de Janeiro ela foi completamente modificada. Né? As pessoas que viviam na área ali próximo ao cais, né, nos sobrados, elas foram tiradas, foi o chamado bota abaixo. E essas pessoas tiveram que ocupar, né, os morros em torno. Inclusive, as primeiras favelas surgiram nesse contexto. E o próprio termo favela ele foi criado porque existia próximo a Canudos o chamado Morro da Favela, em que os soldados do exército ficaram ali ocupando. Né? Favela era uma planta, era uma vegetação comum da região ali na Bahia. E muitos desses soldados, depois de Canudos, foram morar ali, ou já moravam, né, na área central. E quando foram mandados embora, eles construíram as suas casas, né, seus barracos, no Morro da Providência, tá? E no Morro da Favela, né, e deram um nome, né, à região ali com o nome, né, da região que eles ocupavam na Bahia. E logo depois, né, todas as comunidades acabaram recebendo esse nome aí de favela, né? Então, assim, você não tem uma política pública de fato na cidade do Rio de Janeiro, ou pelos políticos, né, do Rio de Janeiro e pelo próprio presidente da República. Você tem epidemias, né, violentíssimas de varíola, de febre amarela e tal. E o Oswaldo Cruz, que foi um sanitarista, ele foi responsável por tentar resolver essa situação. E na ótica dele, né, a vacinação deveria ser obrigatória. E só que como é que foi feita essa vacinação obrigatória? A galera invadia as casas, né? E suspendia uma roupa ali para ver o braço, para ver a perna, para aplicar a injeção até a bunda ali das esposas, das irmãs, das filhas, né? E então a questão da vacina ela foi o estopim, porque as pessoas já estavam, né, desalojadas, já tinham um alto custo de vida. Então foi o estopim para a revolta, que durou aí uma semana, né, dos meses finais se não me engano foi em outubro ou novembro de 1904. Né, não havia uma liderança própria ali, né, as pessoas elas foram para o confronto com militares e com o exército, né, muitos presos, muitos feridos, alguns mortos. Né, no final das contas foi retirada essa questão da vacinação obrigatória, mas, né, com o passar do tempo aí, muitas dessas epidemias elas acabaram amortecendo um pouquinho, né? Temos a revolta da Chibata, liderada pelo João Cândido, né, contra os castigos físicos realizados contra, né, os marinheiros, né? Era chicotada mesmo, era na chibatada. E o estopim foi quando dos marinheiros ele foi ali condenado a tomar 250 chibatadas, porque foi pego com uma garrafa de bebida, né? Então, assim, foi o estopim, né? Quase há uma guerra, né? Porque eles ocupam alguns encouraçados, né? O Minas Gerais, o São Paulo, e apontam os canhões para a cidade, né? No final das contas, isso foi em 1910, né? Há uma negociação, os marinheiros eles aceitam as condições impostas, né, ou negociadas com os governantes, mas depois eles são traídos. João Cândido, inclusive, ele é preso, né, enviado para a Ilha das Cobras e depois lá para o Acre. Né, quando você queria se ver livre de alguém, se mandar para o Acre, vai morrer de malária lá em trabalhos forçados.
Posteriormente ele retorna, né, ao Rio de Janeiro e vai trabalhar como pescador, né? E é isso, pessoal, né? É, em 1929 há uma campanha, né, para as eleições que seriam realizadas em 1930 e há uma quebra nessa política do café com leite e surge um candidato para disputar contra o candidato dos paulistas, que era o Júlio Prestes. Surge a figura do Getúlio Vargas, que não era uma pessoa desconhecida, né? Já tinha sido, inclusive, ministro da Fazenda do presidente Washington Luiz, que estava ocupando o cargo em 1929. E era, à época, presidente do Rio Grande do Sul, né? Governador do Rio Grande do Sul. Mas aí, esses percalços e esse processo que vai desembocar na Revolução de 30, né? Como esse evento é conhecido historicamente, e na Era Vargas, isso fica para um próximo capítulo, uma próxima história, né? Espero que esse vídeo tenha contribuído para uma compreensão, né, não só das atividades, mas principalmente do tema, né, e para a compreensão do Brasil. Até a próxima e aquele abraço.